Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia e contra o fascismo. Alegrias! Alegrias porque estamos vivos e enquanto houver vida há erotismo, há prazer, há alegria. A morte pertence aos fascistas. Estive lendo as declarações do general comandante Vilas Boas sobre como ele trabalhou para impedir que Lula concorresse às eleições contra Bolsonaro. E ele fala sem nenhum pudor de como ele tramou contra a democracia e a vontade popular. É uma figura estranha. Eu tenho muita pena dele, ele me inspira piedade e compaixão. Às vezes eu fico pensando, pedindo a Deus que o leve logo, do que ter aquele ser humano preso a uma cadeira de rodas, com um aparelho na cara, com dificuldade de respirar e ainda apegado ao poder, ao ego, tendo que cumprir suas funções de liderança de comandante militar de um exército antipopular, antinacional e repressor. Eu privei da amizade de um dos maiores dramaturgos brasileiros, comediógrafo, diretor, João Bittencourt. João Bittencourt era húngaro de nascença. E era por isso mesmo católico fervoroso, católico dogmático, de ir à missa todo domingo e de seguir as palavras do Papa e da Santa Igreja Católica. Ele não poderia nunca ter me dito o que ele me disse certo dia, do alto dos seus 80 e tantos anos, para escândalo meu, ainda jovem ouvindo aquilo. Ele me dizia, bem-vindo, eu vivi tanto. Eu digo a você que pelo que eu observei na vida, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que se faz de bom ou de ruim, aqui se paga, aqui se recebe. Às vezes, o sujeito não paga como você gostaria que ele pagasse. Um assassino, um criminoso, um canalha, um pulha, um malvado. Mas pode procurar que em algum lugar da vida dele, em algum momento, em alguma situação familiar ou própria e pessoal, ele está pagando. Você pode nem saber, porque os desígnios de Deus não são exatamente os seus. Você pode dizer, tomara que um trator caia na sua cabeça. O trator não cairá na cabeça dessa pessoa. Mas pode ser que a vida dela vire um trator enguiçado e ela pague por isso. Então eu me lembro desta frase quando eu vejo o pobre general preso a uma cadeira de rodas, todo emedalhado, mas com aquela máscara que me faz lembrar Aníbal, o canibal, do Silêncio dos Inocentes. Me dá medo. Ao mesmo tempo que eu tenho pena, eu tenho medo. Porque eu tenho a impressão que ele pode morder as pessoas com aquela máscara. E não pode, coitado. É um sofredor, mal consegue respirar. Me lembra Aníbal, o canibal. Lembra também um personagem, o mais recente personagem que eu fiz numa série da Fox. Meu nome é Bruna, que eu contracenei com a Maria Bopp, em que eu fazia um paraplégico pervertido, que carregava uma aparelhagem na cabeça para filmar as cenas pervertidas de sexo. E era um personagem muito perverso e muito sofredor também. Eu não deixo de ser remetido a essas imagens e não deixo de dividi-las com vocês. É claro que cada um desses elementos, Aníbal era um psicopata pervertido, o meu personagem era um psicopata pervertido, e o general é só um homem bom. Ou será, como diz João Bittencourt, está pagando o que a gente não sabe que ele deve? Seja lá como for, é digno de pena, de piedade, de compaixão que um ser humano chegue àquela situação. Um homem que foi altivo, que comandou, que fez, que aconteceu, que era senhor de todo o poder, hoje depende de alguém, de um ajudante de ordens que empurre sua cadeira. Mas isso não é demérito, isso não pode ser motivo de gáudio para ninguém, apenas de compaixão. Mas o assunto principal, mais do que Aníbal, o canibal, que a figura dele me faz lembrar, é a falta de pudor com que ele diz ter conspirado para a prisão de Lula. Demonstra claramente o caráter do alto comando do Exército Brasileiro. A quem servem estes generais, este generalato e toda esta oficialidade superior? Ele diz claramente que atendeu aos apelos de industriais e de parte da sociedade civil que queria tirar Lula da jogada. Ele aí atendeu às forças
democráticas brasileiras. Como é bonzinho este homem, né? Me lembra de novo João Bittencourt dizendo: paga e a gente não sabe por que é que está pagando. Porque enquanto ele atende aos industriais e a uma parte da sociedade brasileira que queria tirar Lula da jogada, ele deixa de atender a mais de 50 milhões de eleitores brasileiros que queriam ter o direito de votar no Lula. Ele deixa de atender a partidos políticos legítimos do jogo democrático, que queriam a candidatura do Lula. Ele faz uma escolha ideológica, e a sua escolha ideológica está presa exatamente à sua essência classista e aos seus interesses econômicos, financeiros, de quem ele obedece ordens. Então este general que se reúne com o alto comando e faz um jogo de cintura para poder achar uma solução de atender aos setores mais reacionários do país, mais antidemocráticos do país e das Forças Armadas, para que tudo corra bem, para que não haja uma solução de continuidade na democracia, mete o Lula na cadeia, faz a escolha pela direita, faz a escolha pela exclusão, faz a escolha pelo lado, perdoem o termo, mas pelo lado trevoso, né, pelo lado das trevas. Porque ele podia ter feito a escolha pelo outro lado. Podia ter dito: não, é um jogo democrático, é um direito dele concorrer às eleições. Sem nenhum pudor, como se fosse um herói. E vai desfilando tristemente sua triste figura pelos corredores dos palácios onde caminha, sendo reverenciado como um mito pela oficialidade, porque quem nunca serviu o exército não compreende a camaradagem que existe dentro das Forças Armadas, dentro daquele mundo masculino, machista, daquele mundo helênico, espartano das Forças Armadas. São muitas coisas que passam juntos, desde o recruta, desde a formação do tenente. São madrugadas no frio, nas sentinelas, sozinho, solitário. É um cigarro que se dá aqui, um cigarro que se dá ali. É um aceno, é um bom dia, um favor que se deve. E, sobretudo, eu fiz judô durante muitos anos e sei como funciona. Você é faixa branca e você obedece a faixa amarela, que obedece ao faixa verde, laranja e assim por diante. Porque um dia você quer ser obedecido, então você obedece à hierarquia, porque quando chegar a sua vez você quer ser obedecido. Até você chegar em faixa preta, ou vermelha e preta, e todos se curvarão diante de você, como você passou a vida se curvando diante de todos. Esta camaradagem, este espírito hierárquico e disciplinado é o que existe nas Forças Armadas. Sobretudo em Forças Armadas fascistas, antipopulares e antinacionais, a serviço de interesses escusos dos grandes financistas, dos grandes industriais, dos industriais que financiaram inclusive a tortura, como o presidente da Ultragaz no Brasil, que acabou assassinado, justiçado, digamos assim, pelos grupos de esquerda de luta armada, ou a Volkswagen, que empregou e entregou vários líderes sindicais para a tortura. Isso faz parte desta elite, desta casa grande, desse arranjo onde todo mundo está dentro. E claro, se alimentam da boquinha, vocês acham que não? Não é só dinheiro, não. Há benesses, há viagens de avião, há passeios, há conferências, há banquetes, há cervejas e picanhas distribuídas, ninguém sabe onde, mas há quem as consuma. E ele vem sem pudor nenhum dizendo que trabalhou para que Lula fosse preso e não concorresse às eleições. Em última forma, contribuiu para a eleição deste energúmeno, deste quadrúpede que temos hoje na presidência da República. E isso explica a adesão total das Forças Armadas a um governo que só faz desmoralizar o Brasil, assassinar milhares de brasileiros sabotando a campanha da Covid-19, tornando-nos pária internacional na política, assinando recibos de imbecilidades e grosserias, que só um mundo machista, misógino, homofóbico, fora da realidade, de um exército antigo que ainda é golpista por tradição, que ainda não compreendeu sua missão de pacificação do país, de obedecimento às forças civis, pode realizar. E aí ele apoia Bolsonaro. Este exército, essas Forças Armadas, explica por que 11 mil militares estão na boquinha do exército, na boquinha das Forças Armadas dentro do governo federal. Explica Pazuello, aquela besta quadrada que é ministro da Saúde.
e a sua humilhação diante de um capitão reformado por psicopatia. Isso tem origem lá nas medalhas do general Vilas Boas. Tudo bem, ele tem o direito, ele tem a força, ele tem o poder. Ele estruturou a vida dele para ser eleito lá entre os pares, o melhor entre os melhores, ou como queira a esquerda, o pior entre os piores, vamos dizer assim, com todo o respeito que o general merece. Sobretudo respeito à sua saúde debilitada, mas que me retorna a João Bittencourt, dizendo: bem-vindo, às vezes a pessoa não sabe, a pessoa está pagando, a gente não sabe como ela está pagando e por que ela está pagando, mas ela está pagando. Seja lá como for, eu sou feliz, você que me ouve é feliz. Podemos ter nossos momentos de tristeza, depressão, melancolia, neste momento em que a pátria está sendo destruída em nome da pátria. Em nome de militares que se dizem patriotas e entregam todos os tesouros e valores nacionais, que fecham os olhos desde o tráfico de cocaína, se não é pela FAB diretamente, para não dizer que a FAB é envolvida, mas não foi a primeira vez que aviões são apreendidos com cocaína chegando na Espanha, não. Aviões da Força Aérea Brasileira, podem consultar nos arquivos, vocês vão encontrar major brigadeiros presos em outra década por tráfico de droga para a Espanha. Esses são os que foram pegos. E os que não foram pegos? É claro que está havendo inquérito, vai se apurar, mas será que a gente vai saber o resultado disso ou vão abafar? Mas não vamos nos desviar. O foco aqui é Aníbal, o canibal. Ou melhor, o foco aqui é o general Vilas Boas. A falta de pudor com que ele diz como tramou contra a democracia e contra a vontade de significativa parcela do povo brasileiro. Tutelando a nossa vontade, sendo o senhor absoluto ao comando de industriais e de setores da sociedade que a gente sabe que são diretamente ligados aos interesses dos banqueiros, dos industriais, aos interesses antipopulares. E ele serviu ao antipovo e serve ao antipovo. Que Deus se compadeça dele em vida. Que ele viva muitos e muitos anos, mesmo que seja preso àquela cadeira de rosas, mesmo que seja com aquele aspecto de canibal, de Aníbal, o canibal. Mas que ele viva muitos e muitos anos. Que Deus o preserve no seu seio. E quando fizer a passagem, que anjos o levem. Existem vários tipos de anjos, hein? Eu não disse nada. Praga eu não rogo não, mas o fim eu hei de ver. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.